Olá, sejam bem-vindos ao Este Futebol Não É para Velhos, um podcast da bola sobre o que acontece no futebol internacional. Passaram mais 2 semanas de futebol de seleções, é a terceira vez que dizemos, finalmente acabou, estou com o Tiago e com o João Castro. Oh, que pena que acabou o futebol de seleções. Estou triste. Eu até gosto. É? Mentiroso. É sim. Gosto, senhora. Mentiroso. Não podemos pôr, eu acho que não se pode pôr no mesmo saco. Quem é que não duas gosta de ver a seleções. seleção? Vamos lá ser... Não é isso que está em João causa. Castro, não vais por aí. Não é isso que está em causa, João. Não é isso que está em Quem é que causa. não gosta de ver o San Marino com o nosso colega Afonso? É verdade. Afonso E olha, Santos não está aqui o para se Afonso defender. Santos Se o Afonso estivesse aqui, eu tenho que também cumprir um bocado o papel dele. É verdade, e recomendo a toda a gente ir ler a reportagem que o Afonso fez, está no site da bola.pt. Nós já não precisarem que dia é que saiu no jornal, mas uma reportagem sobre o San Marino. O Afonso conseguiu falar com o, salvo erro, com o presidente da formação da Federação Falou com e com o capitão de San Marino. Espetacular. Acabaram-se as seleções, vamos voltar aos clubes e é um tema, eu acho que é a terceira vez que vamos falar deste tema, mas não há como fugir a ele, não é? À data que estamos a gravar, o Manchester United ainda não jogou para a Liga Europa, mas Ruben Amorim já se estreou enquanto treinador do Manchester United com um empate a 1 igual frente ao Ipswich. Primeiro, vou começar já por ti, Tiago. Quero que me faças aqui uma pequena... Aliás, até vou perguntar ao João. João, uma pequena análise Estou sobre este trocado já. Pronto, Estou. Foi trocado. Depois tenho mais tenho outra questão para ti. É tranquilo. Eu estou do lado do rival já. Quero que me faças aqui uma pequena análise. O rival está aí por uma razão e já lá vamos também. Uma primeira análise a este jogo. Primeira análise deste jogo. Há muito trabalho por fazer. Acho que é... Toda a gente pensa o mesmo. Digo já que concordo. Muito trabalho por fazer. Há a ideia de Ruben Amorim, percebe-se, tem alguma agressividade da equipa. Só que ao mesmo tempo, eu olhei para este jogo não na perspectiva só do Manchester United, mas na perspectiva do Ipswich, porque falamos muito e podemos falar, e há muito trabalho de facto para fazer no Manchester United, mas a Premier League é um nível absolutamente diferenciado. Estamos a ver na altura, eu não, para cá não tenho noção como está agora, mas estava em penúltimo lugar, o Ipswich na altura, e o jogão que fez em termos de pressão, de capacidade, algo que é impensável vermos, Ao nível físico, por exemplo. vermos cá em Portugal. Portanto, Sim. acabou por pôr a nu algumas fragilidades do Manchester United que já existiam desde os tempos de Ten Hag. E houve vários momentos em que o Ipswich pôs o United mesmo em sentido. Sim, aliás, Sobretudo na primeira parte. Exatamente. Não, o Onana teve uma defesa Várias. impensável mesmo ali. Estou desconfiado que ele ainda apanhava a bola do Hutchinson Salas enviado no Mazraoui. Aliás, o próprio Verdade. Ruben Amorim viu-se o festejo do Ruben Amorim dali, viu quase quando o Onana defendeu. Na altura seria um empate, depois acabaram mesmo por fazer um empate, um grande gol também do Ipswich. Aliás, o gol desse jogo acabou mesmo por ser o gol do Ipswich, mas acho que há aqui uma clara diferença. O Ruben Amorim está a perceber, ele já sabia de certeza, mas se calhar teve noção do que a Premier League efetivamente é, e há muito trabalho por fazer neste United. Tiago, achas que esta é a equipa base do Ruben Amorim? Aquela que ele apresentou com o Ipswich? Se calhar vale a pena recordar, não é? Portanto, o Onana, depois 3 centrais, Mazraoui, Johnny Evans e De Ligt. Diogo Dalot à esquerda, Amad Diallo à direita, numa posição, o Diallo estava a fazer a posição que era, se calhar comparando a posição de Giovanni Kenda ou de Jenny Katam, no meio Casemiro e Eriksen, depois Garnacho, Bruno Fernandes no apoio a Rashford. Exatamente. Eu acho que não vai ser este. Foi como tu disseste. É um 11 base, mas só isso. E o que este jogo também deu para perceber bem é que o United está muito fragilizado em certas zonas. A defesa, na minha opinião, é uma delas. Não dá para Johnny Evans ser titular naquele United. Não E dá. falou-se nas críticas no final desse jogo também, Muito, o Johnny Evans. muito mauzinho, não querendo ser mau, mas muito mauzinho mesmo. Não é do nível, não é para o nível do United e acho que não vai favorecer em nada o Ruben Amorim e aquilo que ele quer fazer. Por isso, Falta o Lisandro Martínez, eu acho que na ausência Sim, seria. parece-me que será ele. Exato. Aliás, como já falámos aqui e tudo. Pode ser por aí, mas eu até fui ver o banco e nem sequer no banco havia assim opções assim tão boas para substituir o Johnny Evans. Havia, por exemplo, o Luke Shaw, Que acabou por entrar. que acabou por entrar. Mas exatamente. também foi os primeiros minutos de Sumou na época, portanto também poderá ser por aí. Por isso, se tira alguma coisa daqui, eu acho que o United precisa urgentemente de reforços. Não sei se é já em janeiro, não sei se vamos esperar até ao verão, mas precisa urgentemente de reforços para a defesa, especialmente, mas também para o ataque, porque o Rashford, apesar de ter marcou muito cedo, mas também eu acho que não serve. Rashford e também o Garnacho. O Garnacho fez um jogo mau mesmo. Não mau, mas
comparado com o resto da equipa, foi o L mais fraco. Ele e o Johnny Evans, na minha Mas eu opinião. acho, só desculpa interromper-te, mas acho que são jogadores a ser recuperados. Acho que não seriam ser jogadores a ser dispensados. Da qualidade que conhecemos deles, do histórico que o tem. Garnacho se calhar não, mas o Rashford, e até falámos disso no episódio com o Afonso, em que tivemos a discutir o possível 11 e tudo mais, e ele até acertou bastante jogadores desse 11. Mas até tivemos a falar disso, o tempo do Rashford já passou. Mas não vejo Ruben Amorim a ser capaz de o recuperar mentalmente? Falar Mas- que a mas promessa do recuperar, jogador que era, porque- deixou-se. Mas porquê recuperar o Rashford se tens outras opções? O Zirkzee entrou o Rasmus Højlund. Olha que o Zirkzee foi dos mais criticados também por... Ajudem lá, Rasmus Rasmus Højlund. Højlund, é isso Exatamente. mesmo. Em relação ao Rashford, e vou pegar aí em 2 ou 3 pontos que estavas a falar. Em relação ao Rashford, eu acredito ainda assim que o Rashford tenha tudo para brilhar por uma razão muito simples, porque ele já mostrou isso. Há 2 épocas, portanto não nesta nem na anterior, na outra antes, em que a primeira época de Ten Hag, em que o United ganha a Taça da Liga e fica em terceiro lugar, o Rashford faz salvo erro 30 golos na época. Ou seja, é um jogador que é capaz. Isso aí não há dúvidas. E não é só posição isso, onde acho que se joga há muito adapta tempo- ao estilo do jogo do Ruben Amorim de profundidade, muitas vezes um jogo mais prático, vertical. Certo, mas a profundidade não há de ser explorada, sobretudo pelo ponta de lança, que não deve ser Rashford. Também a minha Sim, dúvida depois também há é por essa aí. questão também. O ponta de lança, o ponta de lança acredito foi que vai ser Rashford. Højlund. Sim. Acredito que será o Højlund. E acredito, e olha, e também te digo aqui já que Højlund também tenho boas expectativas. Sim, é um jogador... Porque um jogador, não, isto pode ser, estou aqui a fazer uma comparação, posso estar a fazer uma comparação muito parva, mas estou a olhar para um jogador nórdico e estou a imaginá-lo nas mãos de Ruben Amorim. Sim, já correu bem, não é? Já correu bem e acredito que possa correr Sim, outra vez. o Højlund tem as características todas para... Aliás, foi uma aposta muito grande, salvo que custou 70 ou 80 milhões. Portanto, não foram trocos. Tem apenas 21 anos, se não estou em engano, e tem tudo para poder crescer nas mãos de Ruben Amorim. A minha dúvida é, será Garnacho o jogador para jogar a ala, por exemplo, como aconteceu com o Nuno Santos? Será que... Porque também foi Acho que é totalmente diferente, muito mais criativo, parece. Também me parece ser mais criativo. A Muito minha mais dúvida é onde é que criativo, encaixa. mas- Bruno Fernandes não vai sair. Acho que isso é Sim, óbvio. não vai Mas sair. o Bruno Fernandes também, olha, se calhar junto já a este aqui o tema, não sei quanto a vocês, mas notei-o ainda muito perdido no que aquilo são as funções. Certo. Não foi o jogo É ideal verdade. para vermos o que é que Bruno Fernandes é capaz de É fazer. verdade, e o United ainda ganhou um pouco quando o Bruno Fernandes recuou mais para o centro do campo. Aconteceu um bocadinho aquilo que acontece muitas vezes ao United, que é quando Bruno Fernandes tem de descer muito para vir buscar a bola e para poder criar. E eu acho que é esse o grande problema do Manchester United, é isso e na aproveitação. Na aproveitação não, no aproveitamento, isso é que é. Essa é que é a palavra correta. Esse português, esse Exatamente. português. É no aproveitamento das oportunidades que tem, porque o Bruno Fernandes, desde que chegou à Premier League, é o jogador com mais oportunidades de gol claras criadas. E o melhor que fez foi até o pontapé livre, foi a bola parada, que é nesse Sim. jogo, pelo que Mas notei. mesmo assim ele não jogou mal. Não digo que tenha Se- jogado se- mal, sim. Tirando Passou mais o Onana, despercebido. até deve ter sido dos melhores em campo. E nota-se que o Moscou também fez um bom jogo. Nota-se que há certos pormenores. Por exemplo, o Bruno consegue, naquela jogada que dá um contra-ataque muito perigoso, o Bruno consegue soltar a bola em Garnacho na profundidade com muita velocidade. E eu acho que é isso sobretudo que falta. Porque depois vê-se, porque Garnacho teve hipóteses para passar uma vez, 2 vezes, 3 vezes a Rashford. Não levantou a cabeça quando passou O corner. Garnacho decide muito mal, é tanto para passar como para rematar. Ele no início da segunda parte teve uma oportunidade claríssima para fazer gol, não conseguiu. Ele decide muito mal, falta-lhe sempre o quase, e nós também já falámos disto no outro episódio, falta-lhe qualquer coisa para subir de nível. Ele tanto falha num 1 para 1 com o guarda-redes, como faz um pontapé de bicicleta maluco contra o Everton, e é um gol lindíssimo, mas é isso, é muito inconstante. Às vezes isso também é uma questão de crescimento. O melhor exemplo que temos é o do Vinícius Júnior, não é? Ou seja, quem olhava para o Vinícius já, se calhar, 4 anos, já não na primeira época do Real Madrid, pensava, ele corre muito e sabe driblar, mas e tem o gasto. E depois o gasto apareceu. É verdade. Pode ser uma questão. Sim. O Garnacho também ainda é muito jovem. Pode ser uma questão de idade. Eu acredito que sejam jogadores a ser recuperados. Eu diria que um dos grandes problemas do United esteve também no meio campo. O Ruben Amorim não quis jogar com o Ugarte por causa da questão das viagens. O Ugarte representou o Uruguai e então as viagens e a diferença de horas fazia-se sentir ainda muito. É titularíssimo para ti? Para mim, o Garnacho neste United é titularíssimo. Outro O que Ugarte, seria... o Ugarte. O Garnacho. O Ugarte, exatamente. O Ugarte é titular neste United, à frente do Casemiro. O Casemiro é o cara que todos conhecemos, mas já não é para aquelas andanças. E o mesmo digo do Eriksen. Parece-me que o United não percebeu porque é que o Kobe Maino não jogou. Talvez por uma questão de adaptação ao sistema. Acredito que possa ser isso. Acredito que possa ser uma questão até física, porque o Kobe Maino também esteve lesionado.
mas penso que serão os dois titulares daquele meio campo. E o Ugarte tem a vantagem, eu acho que também vai ser muito por aí. Já há ali um casamento perfeito nas ideias de Ruben Amorim com o Ugarte, claramente. Sim, Acho há uns que logo por aí ganha, está um se passo à conhecem frente bastante dos bem. outros. Jogadores que se conhecem, são jogador e treinador, neste caso, que se conhecem muito bem, e o Garnacho tem tudo para ganhar a jogar ao lado do Kobe Mainu. Outra questão que eu coloco é os laterais. Queria já entrar por aí, Francisco. O Amad Diallo fez aquela jogada espetacular no 1 para 1, foi pouco solicitado, também é verdade. Fez aquela jogada espetacular. No final teve quase perto de marcar, que eu lembro, puxou para dentro para o pé esquerdo, foi ali nos últimos exatamente. instantes. Ele teve essa jogada no primeiro minuto e teve depois essa aos 93, uma coisa assim do género. Mas sabes o que é que eu acho Pouco do Diallo? solicitado. Para mim é o Catamo de Ruben Amorim no Manchester United. Não, Posso estar agora enganado. estarmos aí por aí quem é que é o Não, capitão, não, quem é mas que é o Diógenes fazendo uma comparação, Eu consigo perceber, são jogadores que podem jogar. ele vê ali um bocadinho, Começam, percebo, sim, certo. dá ali uma, Os esquerdinhos jogam à direita, que Sim, começaram a claramente. na frente, mas estão a ser um recuados. jovem estão mais jogador, uma atrás. promessa, tem ali Sim, aquela sim, sim. irreverência, eu acho que é muito por aí. Consigo perceber a comparação. Não sei se o United ganhará muito com o Diallo a jogar ali. Isto é preciso fazer bem a diferença porque é Diallo e Adalo. Neste caso, o Dalot a jogar à esquerda, notou-se muito aquilo que o Ruben Amorim disse e assim faço a ponte para a próxima assunto, que é a questão da comunicação. E o Ruben Amorim fez questão de explicar muitas vezes isso, que é toda esta conversa que estamos aqui a fazer tem parte de um ponto base, que é o Ruben Amorim trabalhou, salvo erro, 2 dias com o plantel todo. E eu acho que acaba por passar muito daí. Ou seja, de repente o sistema é completamente diferente. O United bateu o recorde de passos feitos num jogo nesta época. Foi o jogo com mais passos feitos, 500 e tal. E o Ruben Amorim explicou isso. Ainda não se notava muito que os jogadores tinham muito que pensar antes de executar, porque as coisas não estavam aliadas. Sabes porque é que eu acho que o Bruno Fernandes também pode ter passado um bocado despercebido neste jogo? É porque esta ideia de Ruben Amorim nova passou de ser tudo a ser decidido por ele, que era o que acontecia muitas vezes no Manchester United, o Bruno Fernandes levar o United às costas e a dar mais foco àquilo que é o coletivo. Eu acho que é por aí. E não é só dar foco ao coletivo, diria. Eu ainda adicionaria mais uma coisa, que é a questão de o Bruno Fernandes estar a jogar agora numa posição de forma assumidamente mais avançada. E eu, como já defendi várias vezes, o Bruno Fernandes é um jogador do último terço. E nota-se muito isso na seleção. Ainda no último jogo fez no último jogo não, peço desculpa, o último jogo foi a Croácia, no último jogo que ele jogou contra a Polónia. Fez um golaço de meia distância porque ele tem essa meia distância. Já contra a Escócia fez um golaço de meia distância também. Tem essa meia distância, tem o último passe. E no Manchester United notava-se que ele vinha muito atrás buscar jogo. Eu acho que a comparação, voltando às comparações, não são jogadores comparáveis sequer, acredito, pelas características que têm, mas em termos de posição, a comparação com o Pedro Gonçalves é inevitável. São jogadores, são muito parecidos. A cada vez até acho algumas diferenças, confesso. Para o Fernandes e Pedro Gonçalves. Não, é isso que está a dizer. Agora são jogadores muito parecidos, não era isso que eu queria dizer. São zonas muito parecidas. Sim. E o papel, eu penso, também será esse. Gostei de ouvir o Ruben Amorim a falar porque levou uma coisa que é completamente inversa ao que acontecia com o Ten Hag. No sentido em que explicou as coisas. E o Xerxes, há pouco estávamos a dizer, foi logo um dos visados. E eu acredito que com sentido, porque o United estava naquela fase de chuveirinho e o Xerxes fez aquilo que faz muitas vezes e tem qualidade para fazer, são as suas características, que é vir buscar o jogo atrás. Mas ele tem 1,92 m. Não faz sentido estar na área. Faz, claramente. E depois aqui entra nesta questão também que o Tiago entrou. Não é preciso também um avançado, se calhar? Um jogador com umas características diferentes? Ponta de lança mais da área. Sim. Sim, também. Mas esse não era esse não era suposto ser o papel que o Rasmus Højlund... Está difícil. Está difícil, tá. O Rasmus Højlund ia desempenhar. Não parece supostamente tanto aquele 9 da área. Parece-me um avançado muito móvel. Também diria que não. Neste caso, dou mais... Ou seja, podem ser jogadores que têm um potencial para ser parecidos, mas neste momento não vejo Højlund a ser tão... Um jogador tão aguioqueres. Também joga muito em profundidade, mas também joga muito dentro da área. E consegue usar muito bem o corpo e rodar. Isto foi só um pequeno à parte para falar disto. É uma lufada à fresco, não é? Este tipo de comunicação, falar das entrevistas, falar sobre... Eu acho que encaixa que nem uma luva naqueles pós-jogos da Sky Sports em que está lá Ruben Amorim, depois quando é interrompido pelo Ed Sheeran. Esse é outro belo momento também de comunicação. Esta semana, não vai ser. Quase podia ser. É um problema que nem foi, né? Já se tratou de... Não, e o próprio Ruben Amorim diz que só que em Portugal também que é diferente. Ele disse logo a diferença que há para Portugal e que também fizeram logo um filme disso, não tem mal nenhum. O Ed Sheeran veio pedir desculpa, o Ruben Amorim diz que não teve mal nenhum, que é um adepto fervoroso. O Ed Sheeran conhecemos do Ipswich Town. Aliás, ele é dono do Ipswich Town. É dono, sim, não é só adepto, ele mete lá dinheiro. Sim.
ouvi no outro dia a contratação de um jogador, foi por causa foi o Ed Sheeran que falou com ele. Eu não consigo agora especificar qual, mas vou à procura e no próximo episódio digo qual foi. Já há uma diferença em relação ao Ten Hag, não é? Já. Faz muita diferença. Já. E eu lembro-me de tu dizeres há uns tempos, mas atenção, porque a comunicação, que era o que tu disseste há uns tempos, a comunicação do Ten Hag no início da sua era no Manchester United, não é que era má, que era aquilo que tu dizias, estamos aqui, não é bom o suficiente, não é não sei o quê, não sei o que mais. Só depois, naquela fase mais negra do Ten Hag, é que ele começou a ficar com uma comunicação horrível, daquele género de comunicação que perdemos, mas foi por pouquinhos também, mas temos de ver isso. E agora olhando para trás, e esta parte da comunicação fascina-me bastante, porque a comunicação está em redor de tudo. Tivemos os casos de Ten Hag com o Sancho, com o Ronaldo, com o De Gea, até com o Rashford, depois isso foi sanado, acabou por ser sanado. Mas nunca houve qualquer explicação do que é que aconteceu. Pois não? Nunca houve dos próprios, quanto muito. Não, mas isso é a versão deles. Claro, nunca ouviste a versão contraditória. Era sempre bom saber. Mas também ele ainda está bem a tempo de dar uma entrevista. Mas nessa altura que o Ten Hag tinha esses soundbites de chegam ao fim, não é bom o suficiente para o Manchester United. Ok, mantemos o plano. Qual plano? Mantemos o plano de crescer. Não é bom o suficiente. Ok, toda a gente sabe isso. E depois fica ainda mais... Neste caso, nós sabemos exatamente porque é que não é bom o suficiente. E sabemos, ou melhor, até pode ser... Até vai mais longe. Até pode ser mentira. Mas, ao menos sabemos... Até podia ser mentira. Mas ao menos temos uma posição do treinador em relação a isso. Isto é possível, e até já me estou a adiantar, se o Ruben Amorim tiver tempo suficiente, é possível que consiga promover uma alteração na comunicação à semelhança do que aconteceu com o José Amorim. Eu acredito que sim, O Ruben Amorim é daqueles treinadores, digo mesmo isto sem problema nenhum, que quase não precisa de um assessor de comunicação ao lado. Sim, e ele não vai deixar de ser ele próprio, mas qual é a questão? É que ele, sendo ele próprio, já é bastante bom no termo de comunicação. E a volta que nos dá aos jornalistas, em conferências de imprensa, nós sabemos bem, podemos perguntar-lhe o que quisermos, que ele vai sempre dar a volta. Tu falaste, por exemplo, dos casos do Sancho, do Ronaldo, do Rashford e etc., que aconteceu com o Ten Hag. Eu duvido que isso alguma vez acontecesse com o Ruben Amorim. Era a primeira, bastava o Ronaldo ir a primeira vez ao Piers Morgan, ele dizia logo, logo na conferência a seguir, imediatamente dizia, olha, passou-se isto. Ele não está a jogar por estas situações. Pronto, é simples. O Ten Hag não conseguia fazer isso. Era muito... vamos deixar para dentro. São questões do clube. Não, isso não é para passar para fora. Há certas coisas que, querendo ou não, têm que passar para fora, porque senão vai gerar mais burburinho. E o Amorim sempre foi muito bom a conter isso. Mesmo não seja explicando tudo, simplesmente negar que existe ou tentar esconder, se calhar não é a só solução, conter, não é? porque é para não gerar mais barulho. Exato, é como estás a dizer, não explicando tudo. Exatamente. Eu queria só ressalvar também outra questão que aconteceu no final do jogo, que é alguns jogadores a quererem sair do estádio e Ruben Amorim a chamá-los para ir agradecer aos adeptos. Acho que há aí uma mudança também de paradigma que o Ruben Amorim vai ter que instaurar. Portanto, não só aquilo que, se calhar não só com o treinador antigo do Ten Hag, mas acho que nos próprios jogadores há ali ainda sentimentos, há ali uma forma de ser que o Ruben Amorim vai ter que alterar. Não faz sentido. Depois ou também muitas vezes falou do riso de Rashford, também se criticou muito após um empate. Fica sempre um bocado mal para as câmaras aparecer se calhar a rir-se, quase como contente, satisfeito. Não pode ser essa a cultura de Ruben Amorim. E agora, voltando só aqui ao jogo, acreditam que, e volto a dizer, se calhar deixamos as apostas, quem tiver a ver já vai saber o que está a acontecer. Este 11 contra o Bodo Glimt esta quinta-feira não é igual, não vai ser igual. Vai ser muito diferente. Muito diferente. Também não digo que não. Mas eu acho que não vai ser igual, até também pelo contexto que é. O Bodo Glimt, apesar de tudo, não é o Ipswich. Atenção ao Bodo Glimt. Eu posso estar aqui agora a dizer, se calhar quem está depois a ver já o jogo ficou de outra forma. Não, o que eu quero dizer é que não é o Ipswich do género. O United não está numa situação tão delicada na Liga Europa como está na Premier League. E o jogo contra o Ipswich, apesar de ser uma posição favorável, desculpe interromper, também não estão propriamente numa posição favorável, mas não é tão delicada. Ok, certo. Mas o jogo contra o Ipswich, na minha opinião, tinha muito mais importância do que este contra o Bodo Glimt. Mas
Por isso, até pegando por aí, eu acredito que o 11 não vai ser igual, talvez por uma questão de rotatividade, mas não sei se vai ser muito diferente também. Que lugar é que tem o Anthony nesta equipa? Manchester United. Do banco. Neste momento não o vejo entrar noutra posição que não seja banco. Eu fiquei muito curioso, estava muito curioso para vê-lo. Do Manchester United, não sei. Muito bem. Vamos avançar bem rapidinho para o nosso próximo tema. Temos aqui essa camisola. Que, se nos perguntassem há 2 meses, é uma camisola claramente vencedora, mas neste momento... Era uma camisola que vendia, Exatamente. certeza. Se calhar neste momento vende muito mais a do United. E vou voltar aqui ao nosso amigo Afonso e a uma coisa que ele disse há pouco. No mês de novembro, a seleção de San Marino tem mais vitórias que o Manchester City. É duro, pá. É, Sim, sim. É uma frase forte, é uma aspas Sim, sim, sim. fortíssima. E não é como se o Manchester City não tivesse jogado. Podia ter acontecido isso. Ter mais vitórias e o Manchester City não ter qualquer Será que o jogo. Manchester City tem mais golos sofridos que a equipa da Mongólia? Não. Não, isso não, Não? tenho certeza Ah, absoluta. ok. Mas Do Kutuva Zarganudo, não. Mas... eram quantos? Ainda te lembras? É pá, eu tenho de ver. Atualmente já podem ser mais. É verdade. São 5 derrotas e um empate nos últimos 6 jogos. É E um inédito. empate, atenção, um Sim. empate duro. É mesmo no empate que eu vou pegar. Eu acho que este Porque- último empate é uma questão claramente psicológica. É verdade. Eu já nem tenho explicação para aquilo. Mas o que é que está a acontecer com este Manchester City? Contextualizando, para quem possa não ter visto, o Manchester City ganhava por 3-0 ao Feyenoord na Liga dos Campeões e para aí, quê? 15, 20 minutos, né? Sim. Sofreu 3 golos, empataram 3-3 em casa, Sim, atenção sim. com o Feyenoord. E sabes o que é que eu acho mais estranho? É isto acontecer depois de Guardiola renovar. Porque normalmente eu até penso que nestes momentos de crise a melhor coisa que pode acontecer num clube fazer é renovar com o treinador para lhe dar confiança. Nós acreditamos no teu trabalho. E aí pensei, logo por aí as coisas vão estabilizar. Eu diria que há uma pequena diferença, porque neste caso nós estamos a olhar para um clube, para outros clubes, estamos a olhar, ou melhor, não estamos a olhar para o treinador qualquer. Sim. Pep Guardiola tem sempre a confiança da direção. Mas isto é o pior ciclo do Guardiola. É A verdade, história é do o Guardiola. pior ciclo da carreira. E somou de cotas pesadas, estranhas. Este empate então foi estranhíssimo. E o jogo contra o Tottenham também foi estranhíssimo. Sim. Nem o Tottenham por norma é sempre o carrasco do Manchester City, mas este jogo foi absurdo. É, Não se viu o Manchester City Nesta praticamente. série de 5 derrotas, 2 delas são outra derrota. Uma para a Taça da Liga e outra... Verdade. e outra É verdade. qualquer. Estou a falar da mais Mas o City recente. perder 4-0 em casa com o Tottenham, mesmo sendo o Tottenham o carrasco do Manchester City, como estás a dizerem muito bem, é muito estranho. Serão só as lesões? Não. Para mim é muito mais. É assim, eu percebo, faz falta o Rodri, faz falta o Rubem Dias, percebo e subscrevo, mas não é tudo. Para mim é muito mais uma questão psicológica. Desde que aquilo que aconteceu em Alvalade, até já antes, já estava ali. Eu acho que é aquela questão de não conseguimos ter o controle do jogo. Há ali uma equipa nervosa, por mais que haja experiência, e falamos de um City que ganha tudo e mais alguma coisa, mas é incrível. Eu concordo em parte com o João Castro. Eu acho que é psicológico, mas ao mesmo tempo também tem a ver com a equipa, porque assim de repente perdeste Rodri, líder. Perdeste Rubem Dias, líder também. Se bem que ele agora foi para o banco no Feyenoord. E isso pesa, parecendo que não. Mas não tem capacidade para ganhar um Feyenoord 3-0, mesmo ser os líderes? Pois, eu também sou dessa opinião. É isso é que me faz confusão. Até vou mais longe. também. Até vou Não, mais claro longe. que não, estou a dizer, não era isso também, não me desprezando o Feyenoord, mas estar a ganhar 3-0 e deixar-se empatar 3-3, é isso que eu O queria Manchester dizer. City não Nesse aspecto. é só ter capacidade, o Manchester City tem de ter. Tem de ter. Mas é o imperativo. acumular, é que Não há- o Feyenoord foi já depois do ciclo muito mau. Será isto um resultado daquilo que o Guardiola está sempre a dizer no início das épocas, que é nós neste momento já ganhamos tudo, já não temos motivação e fome para ganhar mais? Será que é isso? Porque Não acredito. todos os anos Pep Guardiola fala disto. Todos Porque acho os que há ali um anos, ao início, desespero. começa por dizer, o ano passado isso outra vez, está a acontecer, estamos a começar mal porque para nós é mais um ano e sinto que os jogadores já não têm fome e tudo mais, e depois entre fevereiro e maio fazem, se possível, 50 pontos em 48 possíveis. Já. É o que acontece muitas vezes. Será uma questão de desmotivação esta de... Ou seja, pergunto assim, se o City não fosse tetracampeão, seria mais fácil dar esta volta? Não acredito. acredito. Isso parece-me, assim, sincero, desculpa a esfarrapada de Guardiola, porque tendo em conta ainda por cima que é um treinador que antes de ir para o City tinha vindo do Bayern de Munique, é o Bayern de Munique, que foi campeão um monte de anos seguidos, foi bicampeão com ele, bi ou tri? Bi, né? Tricampeão com ele. Sim. Não... E se no Bayern nunca se sentiu isso, porque é que no Manchester City se haveria de sentir que e que equipa é que é e que equipa é que pensa assim?
já ganhamos mais, agora não me apetece. Pois certo, eu também tenho um bocadinho essa dúvida, só que pegando por aquilo que o Pep Guardiola diz, acaba por ser um bocadinho isso que acontece. Eu de facto não sei, o Manchester City está muito... tem sofrido bastantes lesões, mas ainda assim Phil Foden não está a ser o que foi o ano passado, perder o Rodri é muito pesado, o Gundogan não é o Gundogan que saiu para o Barcelona, nem é o Gundogan que esteve no Barcelona. De todo, até agora... Podemos... Eu acho que é dos flops da temporada. Veio com um hype imenso, porque era o regresso do Gundogan, mas... fez uma época extraordinária no Barcelona no ano passado. Sim, mas até agora Não tem demonstrado nada disso. Estamos perante uma renovação do Manchester City, possivelmente. A renovação é que sentido? A renovação dos jogadores, ou seja, a renovação... O Manchester City, obviamente, está sempre a contratar, não é? Porque o Manchester City tem muito dinheiro para contratar e todos os jogadores bons querem jogar no Manchester City porque é o Manchester City. Mas, Kevin De Bruyne está em final de contrato, salvo erro, O Kevin De Bruyne também faz e muita tem 30 e diferença. poucos anos. A dupla que O fazia. Gundogan tem 30 e poucos anos. O Rodri agora lesionou-se. O Kovacic já não é um Kovacic com a mesma mobilidade e com o mesmo ritmo que tinha há uns anos. A defesa, John Stones já não é o que era, mesmo ainda não sendo propriamente velho, parece que fisicamente já não se aguenta. Sim, sim. Kyle Walker, Ainda é rapidíssimo, mas eu concordo também, já não é... tem várias lacunas. Sim. Podemos estar chegou Savinho, por exemplo, que deve ter sido dos que mais desequilibra. O Doku chegou ano passado. E mesmo assim, Savinho e Doku são jogadores ok. Para o Manchester City eu acho que são ok. Sabes o que é que eu acho? Este mercado, vamos ter aqui uma disputa destas duas camisolas. Achas No próximo sim? mercado de transferências. Ter um derby de O Manchester. próximo em janeiro ou o próximo em julho? Diria mais julho. Em janeiro podemos já ter ali os restícios, mas em julho. E se calhar o Sporting tem que estar bem atento. É verdade, Particularmente que as equipas neste momento têm mais joias na montra. É verdade. Muito bem. Ficamos assim, vamos terminar com o nosso Chrome, mesmo por onde vamos terminar por este assunto. Bem rapidinho, Tiago, explica-nos lá o que é o Chrome desta O semana. nosso Chrome é precisamente o nosso amigo Pep Guardiola, o nosso amigo porque ele, não sei se sabem, ele vê muitas vezes este podcast, já falou comigo, já me mandou mensagem no Instagram. O que aconteceu? No final do jogo do Feyenoord ficou ligeiramente enervadinho e ele foi para as flashes e para a conferência de imprensa com o nariz cortado, com a cabeça toda arranhada e perguntaram-lhe, desculpe, não é querer intrometer-me, mas o que é que lhe aconteceu à cara? E ele disse, e passo a citar, fui eu, com os meus dedos, queria magoar-me. E ele riu e foi embora. Por isso eu queria perguntar-vos, quantos jogos mais o Manchester City tem que perder até vemos o Guardiola fazer 2 cortes aqui na boca, fazer uma maquilhagem de palhaço e andar por aí aos tiros em Manchester e não sei o quê. É o próximo Joker, é isso que estás a dizer? É o próximo Joker que eu estou a dizer. Mas careca. Não vai ter o cabelo verde. E diga-se que isso foi uma expressão que depois saiu mal a Guardiola, mas ele depois acabou por Fez questão de publicar nas corrigir, redes sociais e corrigir. E é mesmo importante mencionarmos isso. Guardiola fez questão de dizer que não quis brincar com a saúde mental, que é uma questão, obviamente bastante séria. E as questões de automutilação são também bastante sérias e entram nesse foro da saúde mental. Exato, isso ele fez bem em fazer esse pequeno fez bem em retratar-se, mas pronto, fica a imagem do Guardiola de facto toda arranhada. Fica todo arranhado e arranhado por ele próprio, não por um gato, mas por ele próprio. No 6º jogo consecutivo sem ganhar. Tiago, João, muito obrigado por me acompanharem aqui, obrigado por estar desse lado, acompanhe-nos e fique aí para o próximo Este Futebol Não É para Velhos.